Olá, pessoal! Finalmente de volta ao canal. A gente está começando uma nova série de aulas que a gente vai postar aqui semanalmente. E eu fiquei assim um longo tempo sem poder mandar alguns vídeos para vocês, porque eu agora moro no Japão, né? E na época que eu tava no Brasil, a gente alimentava o canal assim semanalmente, a gente tinha um encontro quase toda semana. E agora a gente vai recomeçar essa série de aulas, né? Eu recebi muitas mensagens de vocês, assim, fiquei realmente muito feliz e eu quero retribuir isso, né? Então a gente pensou em fazer algumas aulas iniciais e depois a gente ir encurtando mais o tempo e fazendo umas coisas assim mais diárias, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma folha para decorar saladas, fazer arranjos, uma folha bem versátil com um toquezinho tailandês, vocês vão adorar. Bora pro vídeo? Então, para essa folha, eu vou utilizar essa cenoura, tá? Por quê? Porque ela me dá, assim, quase o formato, né, de uma cenoura, de uma folhinha. É o mesmo espaço que eu teria com o pepino, ok? Então, aqui a gente vai cortar aqui. Né? Vai tirar uma fatia, né, daqui dessa folha. A gente pode dar uma descascada nela para ela ficar mais bonita. A diferença de fazer na cenoura, na abóbora, é que vocês não vão ter o contraste de cores, né? No caso do pepino, você teria o branco com o verde, né? E o primeiro passo é você decalcar mais ou menos como vai ser a sua folha. Não precisa ficar certinho, porque com o acabamento que nós vamos dar a ela, essa parte de fora vai sair, né? Depois vocês vão entender, ok? Então aqui a gente já tem mais ou menos um formato de folha. O primeiro passo é fazer o caule central. Então, quanto mais assim fininho for, mais elegante vai ficar a sua folha. Então a gente vai virar a faca levemente para um lado, fazer um corte, acompanhando aqui, lógico, o desenho da sua folha, né? E virar a faca para o outro lado e acompanhar o primeiro corte. E aí essa parte de dentro vai sair, ok? O segundo passo seria fazer eu chamo de olhinho, né? Que parece um olhinho. Mas você pode chamar de folhinhas aqui menores, né? Então, é basicamente o mesmo corte que você fez no meio, vira a faca para um lado, vira a faca para o outro e vai fazendo os olhinhos laterais. E você vai fazer com uma distância parecida, para ficar bem harmônico. Quando você vê que aqui a largura da cenoura, né, tá maior que aqui, então você faz um maiorzinho. E você vai acompanhando isso, tentando não chegar no caule central, né? Se sobrar um lixinho aqui, tá vendo que sobrou um pouquinho? É só refazer o corte e tirar. Você começa um pouco depois do caule central e acaba um pouco antes do final do seu material aqui, né? Acaba aqui mais ou menos. Pra ele ficar centralizado. E aqui a cenoura começou a ficar mais fina. E o meu olhinho vai ficando menorzinho, para acompanhar o tamanho aqui da peça, né? Aqui um pouquinho menorzinho. Observe que eu fiz nessa posição. Não é reto assim, né? Então, você vai fazendo levemente virado para cima, ok? E aí, vamos fazer do outro lado.
Então, se você fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olhinhos de um lado, você vai tentar fazer mais ou menos a mesma quantidade, né? Às vezes, dependendo do formato que você deu à sua folha, não cabem a mesma quantidade. Então, você faz um a menos, um a mais, não vai ter muito problema, tá? Quando acontecer isso que aconteceu aqui, ó, é só refazer o corte que ela sai. Tá vendo esse que sobrou aqui? Basta refazer o corte de um lado, refazer o corte do outro, que ela sai. Feito isso, a gente vai fazer agora aquele acabamento final, que é o que dá aquela impressão de toque tailandês, né? Fica bem bonito. Só vou puxar mais um pouquinho esse aqui, pra ficar do mesmo tamanho do outro. E aí você dá uma olhada geral, vê se precisa dar uns retoquezinhos. Tem um olhinho que ficou menor ou maior, você pode dar um retoque, né? Como, por exemplo, esse aqui, a gente pode abrir mais ele. E aí você harmoniza, né, a peça, ok? Então agora, para fazer o acabamento final, a gente vai colocar a faca mais ou menos, a ponta da faca mais ou menos no meio do olhinho, né, entre um e outro, desce até a tábua e puxa para fora, para baixo. E o segundo corte vem do mesmo local onde você colocou a faca e puxa para cima, corta para cima. A faca tá encostada na tábua, ok? E esse pedaço vai sair. Aí você repete esse movimento em todas as folhinhas daqui que você fez, né? Corte para cima e corte para baixo. Lembrando que esse corte que você faz para cima, é bom fazer bem para cima, para quando você for fazer o próximo para baixo, ele encontrar. Porque aí fica a pontinha, né? É isso que faz a folhinha ficar pontuda. É quando os cortes se encontram. Então, quando você puxar pra cima, puxa bem pra cima mesmo. E aí, quando você puxar o outro pra baixo, ele vai se encontrar e vai fazer a pontinha bem bonitinha aqui, tá vendo? Puxa pra cima. Perceba que aqui, no último, você não vai ter o olhinho de cima, né? E aí, como faz? É aqui que a gente vai dar o toque tailandês, né? Então, quando você puxa pra baixo, decalca esse olhinho de baixo, em cima você vai partir do mesmo local e você vai fazer um arredondado aqui e fazer uma pontinha pra dar esse toquezinho tailandês. Ok? E aí eu vou fazer o outro lado aqui pra vocês. E aqui no último, a gente vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado. Decalca ele pra baixo e em cima a gente vai fazer um arredondadozinho e fazer a pontinha dele aqui em cima. Aqui embaixo você pode fazer
um acabamento também. Sempre deixando um pedacinho mais grosso, né? Essa parte de trás da folha a gente sempre deixa mais grossa do que a parte da frente. Por quê? Porque aqui você pode encaixar um palito, né? Para poder encaixar essa folha em algum arranjo, ok? Então tá pronta a nossa folha base com toque tailandês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Compartilha com uma amiga que precisa decorar suas saladas e precisa de um toque, de uma dica que ela vai adorar, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.